Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas, que conta agora com a participação do professor de Biologia, Vinícius Braz, e do professor de Ciências, Bruno Galvão. Sejam bem-vindos, professores. Obrigado, Cláudia. Lembrando que você pode fazer a sua pergunta pelo telefone fixo ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp nos números que aparecem agora na sua tela. Enquanto você envia suas dúvidas, nós vamos relembrar mais alguns conteúdos. Professor Vinícius, tudo bem? Tudo bem, Cláudia? Bom dia. Bom dia, tudo ótimo. Conta pra gente quais foram os temas de biologia vistos hoje. Então, bom dia, Bruno. Bom dia, estudantes, pais, amigos, colegas que estão aí assistindo às aulas. Antes de iniciar, queria mandar aí um abraço, para a Escola Estadual Cândido Ulloa, lá no município de Bonfinópolis de Minas, do ensino médio, que sempre estão aí acompanhando as aulas. Os professores também estão, dão dicas, dão um retorno. Obrigado, parabéns, grande abraço aí. E hoje nós tivemos duas aulas aí no terceiro ano. Uma aula onde nós falamos, sobre o fluxo de energia na natureza, falamos, sobre, para compreender essa dinâmica que nós sempre viemos aí falando, que o fluxo, como que se dá esse fluxo energético, mas então fechamos aí esse assunto. E na segunda aula nossa do terceiro ano foi uma aula interdisciplinar, para fechar aí esse ciclo do PET 300 anos, onde eu e a professora de História Viviane, nós falamos sobre a sucessão ecológica aí no Cerrado Mineiro ao longo da história de Minas Gerais. Ok, ótimo. Professor Bruno, tudo bem? Tudo jóia, Cláudia. Então conta pra gente quais foram os temas das aulas de hoje. Conta sim. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia, Vinícius, Cláudia, você aí que está nos assistindo. Bom, eu trabalhei com o sétimo ano um assunto vida e evolução, que foi focado aí nas ideias de Oparin, no experimento de Miller, tentando mostrar como que surgiram os primeiros compostos orgânicos no planeta Terra. Já com o oitavo ano, trabalhei com transformação de energia, Então, nós já tínhamos começado aí a falar de energia, e aí aqui eu já trato aqui de como que uma energia pode ser transformada em outra, principalmente quais os tipos de energia que podem estar envolvidos aí. Já com o nono ano eu trabalhei, estou falando o contrário aqui, perdão. Nono ano eu trabalhei vida e evolução, transformação de energia no oitavo ano, tudo certo. E com o sétimo ano eu trabalhei sobre o reino fungi, basicamente foi isso. Ótimo. Então vamos lá. Agora que já relembramos os temas, nós vamos voltar para as perguntas. E a primeira pergunta é da Bárbara Ribeiro Mendes, da Escola Anita Brina Brandão, de Belo Horizonte, terceiro ano do ensino médio. Um abraço, Bárbara. Para o professor Vinícius, qual é a diferença da produtividade primária líquida e a produtividade secundária líquida? Então, vamos lá então. Vou até utilizar aí o quadro, obrigado pela pergunta, Bárbara. Vamos lá. Como que acontece? Quando a gente fala então em pirâmide energética, em fluxo de energia, a gente tem esse conceito então de produtividade. Que o que vai ser? Vai ser então aquela quantidade de energia assimilada por aquele nível trófico, onde essa energia então ela vai ser capaz para que esse nível trófico forneça então biomassa. Lembrando aí só aquele conceito de biomassa que a gente sempre fala, que biomassa vai ser o que? A massa, o peso seco, digamos assim. Eu pego então toda a massa viva, toda a matéria orgânica. Bom, quando eu tenho então em um nível trófico, eu estou falando de produtividade, eu tenho a produtividade bruta e a produtividade líquida. É igual eu falei na aula, vamos pegar aí do nosso salário, Bruno, Cláudia, aí o nosso salário. A gente vai lá ver, vai fazer o concurso, alguma coisa, ou você oferece, tem uma oportunidade de emprego e o salário é X, R$1.000. Aí você vai achar que no final do mês você vai receber os R$1.000 lá bonitinho. Quando chega no dia do pagamento, aí você vê lá que mas eu estou recebendo só R$900, mas não era 1.000? Uai, tá, mas aí tem os impostos, tem tudo isso. Por que eu estou fazendo essa analogia? Quando nós estamos falando em produtividade bruta, é aquilo pega tudo que é produzido. No caso, o seu salário, R$1.000, você foi contratado. O líquido, nós estamos falando de quê? Do que vai ficar disponível para você.
No caso ali do salário, foi o quê? Tirou os impostos e tudo, sobrou R$900 que você vai ficar para gastar. A produtividade líquida é isso, é o que tira e você vai ficar disponível para aquele ser vivo. Então, diferenciamos aí a bruta da líquida e da primária e da secundária. Se eu tenho um nível trófico lá, a primária sempre vai se relacionar aos produtores. Como assim? Vai ser, então, essa quantidade de energia ou de biomassa assimilada naquele. Então, exemplo, que a gente representa por PPB, produtividade primária bruta. Essa produtividade primária bruta, então, vai que esses produtores produziram lá 1.000. Só que desses 1.000, ele vai ter o quê? Gastos com a respiração, com o seu metabolismo. Ele gastou 100. O que sobrou? 900. Esse 900 aqui é o que ficou disponível naquele nível trófico, que no caso é a produtividade primária líquida. Beleza. Quando nós vamos, então, passar para o nível trófico, esses 900, ele vai o quê? Ser passado a uma parte desses 900, porque outra parte dessa energia é dissipada no meio, vai ser o quê? A produtividade secundária bruta, que vai ser essa quantidade disponível aos consumidores. Então, pega tudo aquilo então que os consumidores conseguiram assimilar. No caso, consumidor primário. Fez isso, desses 900, então chegou lá 800 para eles. Eles também gastaram com a respiração. Vamos colocar que eles gastaram 70 com a respiração. O que sobrou? 800 menos 70 vai dar aí 730. Isso daqui é o quê? Produtividade secundária líquida. É isso que vai ficar disponível naquele nível trófico. Tá? Então, entendeu a diferença da produtividade primária bruta e líquida e da produtividade secundária bruta e líquida? Ok, bem explicado, professor. Muito obrigada. Nada. E agora vamos responder ao Bernardo Lacerda Santana, da Escola Tito Lívio de Souza, de Betim, 8º ano. Quais os tipos de energia, professor Bruno, que podem ser gerados naturalmente e transformados naturalmente? Bernardo, se eu não me engano, está sempre participando aqui, não é isso? Sim, sempre. Um abraço, Bernardo. Obrigado, Bernardo. Um abraço mesmo. Você fez uma pergunta muito boa e eu faço questão de falar um pouco aqui sobre ela, aqui, com alguns detalhes. Bom, eu acho que o primeiro tipo de energia que nós podemos imaginar, que está envolvido em todos os processos que ocorrem nos seres vivos no planeta, é a energia química. Então, vamos pensar em nós como seres vivos, né? Nós nos alimentamos e desse alimento é utilizada a energia química que está contida nesses alimentos para que ela seja convertida no nosso organismo em outro tipo de energia. O fato de eu movimentar o meu braço aqui agora, eu estou trabalhando com a energia cinética, que é a energia do movimento. De onde que ela é originada? Da energia química que veio através dos alimentos. O fato de eu estar conversando aqui, energia sonora, de onde que ela veio primariamente? Da energia química contida nos alimentos. Então, em todos os seres vivos nós temos uma grande quantidade de energia em forma de energia química que é convertida nos demais tipos de energia que vão possibilitar aí todas as atividades dos seres vivos. Temos na natureza também a energia elétrica que pode se formar naturalmente, as nuvens são carregadas eletricamente, tanto é que quando você tem uma carga elétrica muito grande nas nuvens, vai acontecer que o ar ele vai funcionar como um condutor de energia elétrica e você vai ter formação de relâmpagos. E os relâmpagos, nós sabemos que parte da energia está sendo transformada em energia luminosa. A gente vê uma luz. Então a gente tem energia elétrica sendo transformada em energia luminosa. Perceba que eu estou falando só de coisas que estão na natureza. Não estou falando de processos construídos pelo homem. Não estou falando de aparelhos domésticos, nada disso. Então essas são algumas formas de energia. Mesmo a energia eólica, né, que a gente tem a ação dos ventos, que na verdade o vento em movimento é um tipo de energia cinética, né, é o ar em movimento.
na verdade. E esse vento ele não pode empurrar as folhas de uma árvore, então ele está causando o movimento das folhas de uma árvore ou o tombamento de um coqueiro. A gente está transformando energia cinética, a gente tem um tipo de energia mecânica que está sendo transformada ou em energia cinética ou em energia, ou transformando em calor, no caso do calor dos corpos, dos seres vivos, ou mesmo extraindo o calor de um corpo. Enfim, existem vários processos naturais que fazem parte desses processos de transformação de energia que são realmente naturais, não foram feitos pelos seres humanos. Ô Bruno, você falando aí da questão da energia elétrica, me veio aqui na cabeça a questão da transmissão do impulso nervoso. Ah, perfeito. Né? Essa questão que igual que a energia elétrica só aquela que liga na tomada e tudo. Não, que essa diferença, a propagação do nosso impulso nervoso, essa diferença desse, digamos, desse potencial elétrico que gera uma corrente de uma voltagem mínima, claro, bem mínima quantidade, mas que é uma energia elétrica e naturalmente pelo nosso corpo. Isso é interessantíssimo seu comentário, professor Vinícius, porque muitas vezes a gente costuma falar assim, nossa, o corpo humano é uma máquina perfeita. E quando a gente pensa em máquina, a gente pensa em funcionamento por energia elétrica. E sim, nós funcionamos através de energia elétrica, sim, só que aí a gente já não trabalha com voltagem, né? A gente trabalha com milivoltagem, né? Então são voltagens mínimas mesmo. Mas são correntes elétricas e o impulso nervoso para todas as funções que o nosso cérebro manda aqui para o nosso corpo é tudo energia elétrica. E é interessantíssimo falar disso sempre. Obrigado, professor. Nada. Bem entendido, então, aqui para nós. Vamos lá. Ainda para você, professor Bruno, desculpe. Na Terra primitiva não havia água? Você sabe que alguns colegas até me chamaram de Rafael e chamaram o Rafael de Bruno. E hoje eu estava quase que eu fui chamar o professor Vinícius, aí deu um branquinho aqui. Normal. Isso acontece. Você sabe o que aconteceu? E acho que a energia elétrica demorou um pouquinho lá para correr. Tá com falta de sinapse, tá lentinho. Mas enfim, na Terra primitiva não havia água no estado líquido até um certo momento. A gente tinha uma terra muito quente, né, com uma grande atividade vulcânica, com o interior da Terra com uma quantidade de calor muito grande que precisava de ser liberado. E quando o nosso planeta ele ainda era muito quente, não era possível ter água no estado líquido. Assim como se você colocar água numa panela e aquecer o fogo, aquela água vai ser toda transformada em vapor. Então a gente tinha água no estado gasoso, mas depois, com a Terra resfriando, aí você começou a ter água no estado líquido. É um processo. Ok. Terceiro ano. Como ocorre o fluxo de energia em um ecossistema? Bom, quando a gente fala em energia, né, a gente está falando desse fluxo em um ecossistema que vai saltar, né, de um nível trófico para outro. Eu sempre tenho que lembrar que esse fluxo ele é unidirecional, ou seja, ele sempre vai em uma direção. E essa energia, esse fluxo de energia, ele não é cíclico, tá? A gente não consegue fazer essa ciclagem dessa energia e sempre é disponível de um nível trófico para outro, seguindo a mesma direção. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário, sempre terminando e indo aos decompositores que vão fazer então essa ciclagem da matéria, mas vão utilizar essa energia disponível para fazer, né, esses processos metabólicos que eles necessitam. E aí é até interessante a gente falar isso, porque essa questão desse fluxo energético que vai variar de um nível trófico para outro, nós temos que ter aí essa informação de que o Sol, ele é a nossa fonte primária de energia, aí de todo esse processo energético que ocorre no nosso planeta é graças à energia luminosa, à energia solar, porque é através dela então que ocorrem aí, por exemplo, mudanças, né, transformações na energia. No caso aí, por exemplo, um produtor, ele consegue através dessa energia luminosa
ele assimilar e transformar isso em energia química e transferir. A partir dessa energia química, movimenta aí-se vários e vários outros processos. Mais uma vez, transformação de energia Transformação também, de energia. Perfeito. É isso. E agora também uma pergunta do 7º ano. Quais os representantes do reino fungi? Bom, quando a gente fala de uma maneira geral, a gente fala, olha, o reino fungi é representado pelos fungos. E aí a gente tem os bolores, nós temos as orelhas de pau, né, que parece uma orelha mesmo que se forma nos troncos de árvores. Nós temos os cogumelos, super famosos cogumelos, aparecem em tudo quanto é desenho, está presente na nossa alimentação também. Esses são alguns representantes que vieram de imediato aqui na minha cabeça. Ótimo. O que é produtividade? 3º ano. Então, nós falamos, né, aí na primeira pergunta, né, na dúvida da Bárbara, e a gente sempre vem falando essa questão de produtividade, que vai ser o quê? Essa capacidade, então, em que um nível trófico, ou produtor, ou consumidor, ou decompositor, ele consegue, então, assimilar essa energia disponível, e através dessa energia disponível, então, ele consegue transformá-la e fazer o quê? Um acúmulo dessa biomassa. Então, a gente está falando isso de produtividade, aquela, digamos que esse fluxo que vai acontecer, tanto energético quanto da biomassa que vai acontecer de um nível trófico para outro. Ótimo. E os cogumelos, professor Bruno, são comestíveis? Bom, muito cuidado com isso, inclusive, porque muitos cogumelos, inclusive, são venenosos. Existem cogumelos comestíveis, é o caso do champignon, né? Eu acho que é o mais conhecido. Mas nós temos muitos cogumelos venenosos, então, por favor, não se arrisque em ver um cogumelo aí no chão, perto de uma árvore, onde é muito comum eles aparecerem, e pegar esse cogumelo e colocar na boca. Principalmente os cogumelos que são coloridos, normalmente a chance ali dele ser venenoso ainda é maior. De qualquer forma, não se arrisque com nenhum cogumelo, a não ser que seja vendido no devido lugar, no sacolão, no supermercado. Casinha do Smurf, É, nem por pensar favor. se ver, nem pensar em chegar perto. Nada disso. Ótimo. O que é biomassa? Então, quando a gente fala então em biomassa, vamos lembrar aí, bio significa vida, né? Então significa essa massa viva, mas o que é essa massa viva? Ou que nós chamamos também de peso seco. A partir do momento em que eu pego um ser vivo, vamos lá, você vai e sobe na balança agora, você vai estar pesando lá alguns quilos. Se você retirar toda a água, todo o componente inorgânico, quando a gente fala água, porque a maioria do nosso corpo, a gente sabe das substâncias inorgânicas que o nosso corpo apresenta, a água vai estar lá quase que totalizando 100%. Então a gente tira tudo que é inorgânico. Tirou tudo que é inorgânico, aí você vai subir na balança de novo. Aí você vai estar pesando um peso bem menor. Aquilo ali é a biomassa, ou seja, é matéria orgânica. Carboidrato, proteína, lipídio, aminoácido, ácido nucleico, tudo que é orgânico vai juntar nesse pacote lá e vai ser pesado. Isso é o que nós falamos de biomassa, ou que também é chamado de peso seco. É você tirar todo o componente inorgânico daquele indivíduo ou daquele nível trófico e pesar separado aquele componente orgânico. Perfeito. 8º ano, professor Bruno, por que os aparelhos elétricos aquecem? Bom, a questão dos aparelhos elétricos é que eles não são 100% eficientes. Se uma lâmpada fosse 100% eficiente, toda a energia elétrica dessa lâmpada seria convertida em energia luminosa. Acontece que não é assim. Uma lâmpada incandescente, uma lâmpada comum que nós utilizávamos muito até pouco tempo, ela na verdade ela é só 5% eficiente. Ela convertia aproximadamente só 5% da energia elétrica em luz. Aí você precisava de comparar aquelas lâmpadas potentes, né, de 100 watts, de 125 watts, enfim. Essas lâmpadas mais novas, por exemplo, como a lâmpada fluorescente, ela tem uma eficiência muito melhor. Ela vai perder uma parte, ela vai produzir cerca de 70% da eletricidade utilizada para produzir energia luminosa. Essas lâmpadas, elas aquecem. Por quê?
justamente por falta dessa eficiência. A energia que não está sendo transformada em energia luminosa, ela está sendo transformada em calor. Então, isso acontece não só para as lâmpadas, mas acontece para o aparelho de televisão. Você coloca a mão lá atrás dele, ele está quente. Isso acontece para todos os aparelhos domésticos, porque eles não são 100% eficientes. Parte da energia é transformada em calor. Ok, vamos lá. Essa pergunta você já até respondeu, né, professor Vinícius, mas está aqui de novo. Sim. Qual a diferença entre produtividade primária e produtividade secundária? Isso, né? Na pergunta, né, a Bárbara mandou aí a pergunta, onde diferenciamos aí tanto da primária e secundária, da bruta e da líquida. Mas para a gente finalizar e deixar isso bem claro, toda vez que eu falo em produtividade primária, eu estou falando dessa produtividade relacionada aos produtores. Primário significa, então, ao primeiro nível trófico. Quem que sempre é o primeiro nível trófico de uma cadeia alimentar, de um ecossistema? Produtores. Produtividade secundária, eu estou falando de quem? Do segundo nível trófico. Quem que vai ocupar? Dos consumidores primários, no caso. Então, produtividade primária, produtor. Produtividade secundária, são os consumidores de primeira ordem, os consumidores primários. Ok, fechou. 9º ano, professor Bruno. Por que as condições ambientais da Terra primitiva favoreceram a formação de compostos orgânicos? Ok, na Terra primitiva, então, nós não tínhamos, a princípio, compostos orgânicos, tínhamos compostos inorgânicos, né? Inorgânicos é que não formam organismos vivos, orgânicos que formam organismos vivos. As condições que nós tínhamos eram elementos químicos que, apesar de estarem em compostos inorgânicos, eles estão presentes em compostos orgânicos, só precisava de fazer um rearranjo, né, algumas transformações químicas para que isso acontecesse. E para haver transformações químicas, você precisa de energia. E se tem uma coisa que a Terra primitiva tinha muito, era energia. Tanto muita radiação, quanto muito calor, né? Então a gente tinha muita energia disponível, elementos químicos que poderiam formar compostos orgânicos, e outra coisa importantíssima, água disponível no estado líquido a partir do momento que a Terra começou a resfriar. Então nós tínhamos aí um grande sopão e energia para criar compostos orgânicos. Certo. Por que nos ecossistemas aquáticos, principalmente no marinho, a produtividade é maior? Então, se a gente for falar dessa questão da produtividade, né, vamos falar então dessa energia disponível, dessa energia que é produzida, menos o tanto que consome. Então, dessa energia disponível que vai ter ali naquele ecossistema, no ecossistema aquático, quem são os produtores? Em grande maioria, o fitoplâncton, né? As algas aí unicelulares, os organismos então fotossintetizantes unicelulares aquáticos. Nesse caso, o fitoplâncton, eles vão produzir, mas é unicelular, vai produzir pouco. Tá, mas ao mesmo tempo que ele produz pouco, ele vai gastar muito pouco e também ele se reproduz em uma velocidade fascinante, igual a gente viu ali na questão, né, na aula anterior, quando a gente falou das pirâmides energéticas, né, das pirâmides ecológicas, principalmente a de biomassa, quando a gente compara a barrinha relacionada ao fitoplâncton e a barrinha ao zooplâncton. Ela vai ser menor, mas essa quantidade renovada, então, vai ser muito. Então, essa produtividade deles vão ser o quê? Maior, devido à sua velocidade de reprodução, também aos processos metabólicos, ao gasto energético que eles vão gastar vai ser mínimo, e a questão também da disponibilidade que vai ter do meio, comparado, por exemplo, a uma floresta amazônica, igual eu falei na aula. Ela, por mais que ela tenha lá aquele grande volume e tudo mais, ela vai produzir muito. Mas ao mesmo tempo que ela produz muito, ela vai gastar, olha o porte dela. Olha os portes das árvores, olha a biomassa, quantos organismos vivos nós temos ali. Então a gente analisa tudo isso e vê, porque uma comunidade clímax, por exemplo, igual nesse caso aí da Amazônia, ela vai ser uma comunidade estável, então ela se autossustenta,
ela produz muito, mas ao mesmo tempo que ela produz muito, ela gasta muito. Então essa energia disponível ao meio vai ser o quê? Mínima ou quase que nula. Enquanto que em um ecossistema marinho, por exemplo, no caso do fitoplâncton e do zooplâncton lá, eles produzem muito fitoplâncton e gastam pouco. Então vai ser maior a disponibilidade aí para o meio. Perfeito. 8º ano. A eletricidade pode ser convertida em qualquer forma de energia? Bom, eu prefiro dizer que a eletricidade ela pode ser convertida em vários tipos de energia. Porque se você pensar, por exemplo, aqui em energia nuclear, aí a gente tem um problema aí, né? Transformar energia elétrica em energia nuclear, porque a fonte de energia nuclear é a fissura do núcleo de um átomo. Então, é um processo que seria complicado. Mas a eletricidade ela pode ser convertida em vários tipos de energia. Energia sonora, energia luminosa, energia... o calor é uma forma de energia. Enfim, em vários tipos de energia. Ok. E agora a pergunta é do Luiz Fernando Ayala. Abraço para você, Luiz Fernando. Do Colégio Martins Pena, Nova Iguaçu, 7º ano. Como funciona a nervura da folha, professor Vinícius? Abraço, Luiz Fernando, que está sempre aí participando. Então, quando a gente fala em questão da nervura das folhas, a nervura ela vai ser formada, né? Você deve ter visto aí a aula do Enem da sexta, de tecidos vasculares, como se fossem os nossos vasos sanguíneos, né? Xilema, floema, que vão fazer esse transporte de água e dos componentes orgânicos aí da planta. E ele vai ser mais reforçado, vai ser mais durinha, por quê? Devido então ao revestimento dessa nervura que vai ter, que são células mais rígidas. E ela vai estar presente na folha, porque a folha vai fazer a fotossíntese. E ela vai precisar de água, que a raiz absorve, então vai conduzir da raiz até a folha. E dos produtos finais da fotossíntese, que são feitos na folha, vai ter que ir para o resto da planta. Então as nervuras vão fazer esse caminho aí, essa condução. Muito obrigada, professor, porque chegou a hora de mais uma pequena pausa no nosso Tira Dúvidas. No próximo bloco, nós teremos a participação dos professores de ciências, Marisa Araújo e o professor Bruno Galvão, que continua com a gente. Eu agradeço a presença do professor Vinícius. E você, estudante, já sabe como participar. Você liga para o nosso telefone fixo 31 3254 3009 ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Já estaremos de volta, hein? Não saia daí.